Momento nós iremos trazer a mensagem do Senhor ao nosso coração. E nós iremos hoje falar sobre a providência de Deus. A providência, eu não sei se você já ouviu falar sobre esse assunto, né? Às vezes nós dizemos assim: Deus proverá, né? Deus proverá. Então, o que significa a providência de Deus? Nós não cremos em um Deus criador que fez este mundo, fez o universo e depois virou as costas para a sua criação. Nós não cremos no deísmo. O que é o deísmo? O deísmo diz que Deus ele criou todas as coisas e que deixou, né, e se afastou. Ele criou e se afastou de tudo aquilo que ele criou, para que o mundo, o universo, subsistisse por ele mesmo. Por ele mesmo. Ele vai se desenvolvendo a cada dia por ele mesmo, né? Então, os deístas acreditam que Deus ele criou e ele não se envolve com a sua criação. Mas nós não acreditamos nesta doutrina. O Deus das Escrituras é o Criador de tudo o que veio a existir e ainda mais mantém o controle absoluto sobre tudo. Este ato divino é denominado de providência de Deus. Por providência de Deus entendemos o permanente exercício do poder divino pelo qual o Criador preserva todas as suas criaturas, operando em tudo o que se passa no mundo e dirigindo todas as coisas para o seu determinado fim. Esta providência divina é refletida nos seus atos de três formas: na preservação, no governo e na cooperação. Então Deus, ele é o Deus da providência e ele providencia todas as coisas. Ele preserva, ele governa e ele coopera com toda a sua criação. Então entendemos primeiro que Deus ele se envolve com a sua criação. Deus não deixou as coisas ao léu. Não. O Deus que cria é o Deus que providencia. E como é que Deus providencia? É o Deus que preserva, é o Deus que governa e é o Deus que coopera com a sua própria criação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é a providência quanto à preservação da sua criação. Um teólogo chamado Louis Bekoff, muito conhecido no meio teológico, ele diz o seguinte: a obra contínua de Deus pela qual ele mantém as coisas que criou, juntamente com as propriedades e poderes de que as dotou. Isso quer dizer que Deus mantém a ordem e a existência da criação conforme as leis que ele próprio impôs desde o princípio. Eu gostaria de ler aqui esse texto de Atos 17. Atos 17, o verso 24, diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ou seja, isso não quer dizer que Deus está confinado em um santuário. Deus habita todos os lugares. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo, essa parte aqui é que a gente quer pegar, né? Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais.
havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua criação, da sua habitação, melhor dizendo. Então, a Bíblia está nos dizendo aqui que Deus é quem a todos dá vida, é quem a todos dá respiração e tudo mais. E foi Deus quem estabeleceu os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Então, entendemos que Deus é o Deus da providência. Deus, ele providencia a vida, a respiração e tudo mais, porque o Deus da providência é o Deus da preservação. O Salmo 104, eu acho lindo esse salmo também, que fala justamente sobre essa preservação de Deus quanto à sua criação. Salmo 104. Olha o que diz aqui o Salmo 104. A partir do verso 3 diz assim, ó: pões nas águas o vigamento da tua morada, tomas as nuvens por teu carro e voas nas asas do vento. Aí ele diz no verso 5: lançaste os fundamentos da terra, para que não vacile em tempo nenhum. Tomaste o abismo por vestuário e a cobriste. As águas ficaram acima das montanhas. Ele diz aqui no verso 9: puseste as águas divisa que não ultrapassarão, para que não torne a cobrir a terra. Dão de beber a todos os animais do campo. Os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu seu pouso, e por entre a ramagem desferem o seu canto. Do alto de tua morada, se referindo a Deus, ó só, do alto de tua morada regas os montes. A terra farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Isso quer dizer o que, queridos? Que o Deus da providência é o Deus da preservação. Ele preserva aquilo que ele criou. Ele faz com que a relva cresça para os animais, para que os animais não morram de fome. Ele faz com que as plantas sirvam para o homem, de sorte que o homem tenha pão para comer, para que não morra de fome. Então, nós percebemos que Deus, ele preserva toda a sua criação. A segunda coisa é que Deus, ele governa a sua criação. Deus, ele manda, ele governa. É interessante porque o governo é a contínua atividade de Deus, pela qual ele rege as coisas a fim de garantir a realização do propósito divino. Aqui, a nossa confissão de fé congregacional sobre a providência diz o seguinte: cremos e confessamos que Deus, o grande Criador de todas as coisas, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as suas ações e todas as coisas, das maiores até as menores, por meio de sua sapientíssima e santa providência, segundo sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, para o louvor da glória de seu poder e de sua sabedoria, justiça, bondade e misericórdia. Então Deus, ele é aquele que governa toda a sua criação. Deus, ele criou as próprias leis da natureza para regê-las,
É interessante, né? Eu sempre gosto de observar, por exemplo, as águas do mar. Por que é que as ondas vêm? Muitas vezes ondas gigantescas de 5, 10 metros, até 20 metros. Elas vêm, parece que vai acabar com a cidade, com o mundo, mas de repente ela vai, né, e morre na praia. Por que que as ondas fazem isso? Porque existe uma lei que o próprio Deus criou para que elas não ultrapassem, para que elas só vá até aquele ponto. Porque é que só cai uma folha de uma árvore se for da permissão de Deus, porque há uma lei para aquilo. Percebam que os frutos, eles só caem no tempo pré-determinado, quando eles amadurecem, a não ser que eles apodreçam, né, estejam com alguma doença, mas naturalmente, se é uma fruta boa, por exemplo, uma manga, você percebe o pé de manga cheio de mangas verdes, elas não caem. Naturalmente elas ficam ali. Elas só caem naturalmente quando elas amadurecem e chega o momento certo que se rompe e cai na terra. Por que isso? Porque é uma lei que Deus criou. Então todo o universo é regido por leis. Existe, por exemplo, se nós olharmos para o nosso planeta Terra, existe o sistema solar e o nosso planeta está ali entre aqueles 9 e ele faz 2 movimentos, o movimento de transladação e o movimento de rotação. Ele roda em torno dele mesmo e ele se traslada em torno do Sol e fica o tempo todo naquele movimento. Por que que a Terra faz isso? Por causa da lei que Deus criou para que ela fizesse. Existe, por exemplo, né, a lei da... você pega algo, né, e solta, então existe aquela força que puxa para o centro da Terra, né, que é chamado de gravidade, a lei da gravidade. Quem criou tudo isso? Deus. Então Deus, ele é o Deus que governa segundo as leis que ele mesmo criou. Então a providência de Deus, ela é na preservação, no governo e também na cooperação. Deus coopera com a sua criação. Esse reflexo da cooperação é a ação do poder de Deus divino, aliado aos poderes subordinados, vistos nas leis estabelecidas na criação de todas as coisas. Ou seja, Deus pode tomar uma lei da natureza e direcioná-la para executar algum propósito. Deus ordena que as leis naturais se cumpram. Deus sustenta a vida dos animais no mundo. Deus usa as circunstâncias particulares da vida. Então Deus, ele está sempre cooperando com toda a sua criação. Esse é o nosso Deus, o Deus da providência. O Deus que disse, aquele Deus que Abraão disse, Deus proverá. Quando Isaac pergunta, né, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas cadê o animal para o holocausto? E aí Abraão diz, Deus proverá. E quando Deus ia matar, e quando Abraão ia matar o seu filho Isaac, a Bíblia diz que Deus mandou ele parar, e aí ele tira Isaac, e Deus provê aquele carneiro para o holocausto. Para nós também, quando nós estávamos perdidos por causa dos nossos pecados, e dizíamos assim, e agora, o que será de nós? Estamos perdidos, mas Deus diz para nós, eu provi a salvação de vocês. O Deus das Escrituras proveu
o sacrifício. E quem foi o sacrifício? Quem foi a provisão de Deus para a nossa salvação? Jesus de Nazaré. Jesus foi a provisão de Deus para que nós não fôssemos condenados ao inferno, mas fôssemos salvos pela providência divina de Deus, que foi o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, além da providência de Deus na criação, há a providência de Deus também para a nossa salvação. Que Deus, nesta manhã, nos abençoe e que nós possamos ficar com essa palavra em nosso coração, sabendo que nada acontece por acaso neste mundo. Às vezes a gente não entende. Por exemplo, quando acontece um tsunami, né? Quando acontece um desastre, aí a gente fica se perguntando, oxi, cadê Deus? Por que isso está acontecendo? Muitas coisas acontecem pela providência de Deus para nos castigar, para nos corrigir, para nos educar, para que a gente possa perceber a mão de Deus pesando sobre a vida do ser humano por causa dos seus pecados. Tudo isso é providência de Deus para que o homem se volte para Deus e entenda a soberania de Deus sobre tudo e sobre todos e se derrame e se humilhe diante desse Deus que é poderoso. Que Deus nessa manhã aplique a sua palavra em nosso coração.